Precisamos levar Jesus por todo o Brasil. Vamos abrir nossas Bíblias? Em Atos capítulo 4. Abre a sua Bíblia, ou se você é mais tecnológico do que eu, do que alguns, acessa aí seu smartphone, o seu tablet, enfim, você que está em casa. Está sendo transmitido, né, pastor? Não está jóia. Você em casa aí, abre aí a sua Bíblia, aquieta o coração agora, desliga lá o feijão para não queimar, ouve o que Deus vai falar nessa manhã para o seu coração, o que Deus vai continuar falando. A nossa classe dos homens hoje foi muito boa, amém, irmãos? Hoje vocês vão ter em casa homens diferentes, amém, irmãs? Põe eles para lavar a louça, eu quero ver se o negócio funcionou ou não. Aí o irmãozinho falou assim: pastor, sua mulher vai estar falando a mesma coisa para as mulheres lá na sala? Eu falei: não sei, eu acho que não. Ele: caramba, poxa vida. Mas Deus vai continuar falando ao nosso coração aqui. Atos capítulo 4. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 23. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor, acompanha aí. Depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo, eles começaram a orar: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois nessa cidade, eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome do teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, peço agora, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor que mora em nós, está aqui, Ele ministra o nosso coração. Te peço também que não haja nenhuma distração nossa aqui, que estamos aqui no templo, os irmãos que estão em casa, que não haja nenhuma distração, a fim de que roube a semente que o Senhor quer plantar no nosso coração. Fala conosco, abençoa-nos apesar deste que ora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que texto lindo que nós lemos aqui. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o contexto, o que vem um pouquinho antes. No capítulo 3, se você dá uma olhadinha na sua Bíblia, você vai ver que no capítulo 3, um aleijado é curado, né? A gente vê aqui Pedro e João foram ao templo para orar, e então eles encontraram um homem que estava pedindo esmolas, e aí nós já sabemos bem essa história, né? A conversa entre eles, e aí esse homem foi curado, né? Da sua cegueira, e isso causou um burburinho muito grande, isso causou um grande alvoroço, e no templo, Pedro e João continuaram depois da cura desse homem, enquanto o burburinho estava acontecendo por todos os lados, eles continuaram falando, pregando o evangelho. E você vai olhar aí, a partir do versículo 11, Pedro fazendo um discurso, onde centenas de pessoas se converteram e aceitaram Jesus, aceitaram o evangelho. E por conta disso, não é? Eles foram presos. Eles curaram o cego, o aleijado, perdão. É que eu falei do cego na sala, né? Mas eu queria ver se você estava atenta, minha esposa. Eu queria ver se você estava atenta para me ajudar.
Está atenta? Está vendo, irmãos? É bom ter esposa atenta, porque ajuda. Eu queria ver se ela... Irmãos, e aí o aleijado, ele então, enquanto estava correndo lá toda a história, né, da cura daquele aleijado, Pedro e João continuaram no templo ensinando. E aí, diz o texto aqui, que centenas de pessoas se converteram, milhares de pessoas se converteram ao Senhor. E aí o capítulo 4 começa dizendo o seguinte: enquanto eles estavam falando, o povo, eles estavam lá pregando, eles estavam ensinando, os sacerdotes chegaram. Os principais, né? Chegaram os sacerdotes, os capitães da guarda do templo, os saduceus, muito incomodados pelo que os discípulos estavam ensinando, porque eles estavam anunciando Jesus como a ressurreição, né? Ensinando sobre a ressurreição de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e colocaram eles na cadeia. Passaram a noite presos. Quando amanheceu o dia, o Sinédrio se reuniu para conversar, para resolver o que iam fazer. Se não for Jesus, eu não vou atender, não. Não é. Não é Jesus. Porque às vezes a gente tem um contato, eu e ele me liga. Mas não é agora que é a hora do culto, né? Ele sabe disso. Já. E aí, irmãos, o Sinédrio se reuniu com os principais sacerdotes e tudo mais, para ver o que eles iam fazer com Pedro e João. Mas não tinham o que fazer, pastor Aguinaldo, porque a prova do que eles estavam ensinando estava presente lá. Se você observar aí, o texto vai dizer que eles não tinham como contestar o que tinha acontecido, porque aquele homem que foi curado, ele estava lá presente, para todos verem que era real. Não tinha o que fazer. Não tinha como contestar o poder de Deus na vida daquele ex-aleijado. E aí o que eu fico perplexo e me chama a atenção, e é o versículo que é a divisa da nossa campanha desse ano, é o versículo 12, que Pedro, muito ousado, ele então se dirige para os seus algozes, os seus acusadores, e ele dá testemunho de que não há nenhum outro nome, não há debaixo do céu lugar nenhum outro que possa salvar, que possa curar, a não ser Jesus. E isso me chama a atenção, porque quando a gente olha para a história anterior de Pedro, não é? Pedro não tem medo de vários homens aqui do Sinédrio, dos principais sacerdotes. Essa ousadia me chama a atenção, porque quando a gente olha para a história de Pedro, a gente vê Pedro tendo medo, lá quando Jesus estava para ser crucificado. Os irmãos se lembram? A jovem que encontrou, você fala como ele, está acusando ele de ser um dos cristãos, e ele diz, não sou, não conheço. Enfim, ele dá as suas desculpas, mostrando medo. Agora Pedro enche o peito de coragem e chega diante dos principais sacerdotes, do capitão da guarda, de todos aqueles lá que comandavam aquela região, e diz, não existe debaixo do céu, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não tem nenhum outro nome que foi dado entre os homens, pelo qual nós devamos ser salvos. Ele dá esse testemunho. E aí todos eles se calam diante disso, porque eram homens indoutos, homens sem estudo, mas com uma ousadia tremenda. E como eu já disse, a prova dessa ousadia, a prova desse poder, estava do lado deles, porque o homem estava acompanhando ali todos esses acontecimentos com Pedro e João, o ex-aleijado. E aí, como não tinha o que fazer, eles foram ameaçados, mais uma vez. E aí, de novo, Pedro e João respondem de maneira corajosa, versículo 19 e 20, mas respondendo Pedro e João lhes disseram, julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Novamente, Pedro e João chegam para aqueles homens que tinham o poder,
nós não vamos parar de falar, porque nós não vamos deixar de obedecer a Deus e obedecer a vocês. Que ousadia! E aí, irmãos, diante de tudo isso, diante das coisas incontestáveis, eles são libertos, eles são liberados. E aí começa os versos que nós lemos aqui. Porque depois que eles foram soltos, versículo 23 que nós lemos, eles foram para os seus companheiros, eles foram encontrar a igreja. Aí eu começo aprendendo já aqui. Eles poderiam, depois de soltos, ter ido para onde? Para casa. Mas eles foram para a igreja. Eu já aprendo uma coisa aqui de cara, que eu não vou entrar muito nessa questão, mas eu já aprendo aqui que igreja é lugar de acolhimento. Quando as pessoas estão com dificuldades, estão com problemas, estão sendo perseguidas, têm passado por inúmeras coisas que podem afligir sua vida, onde é o lugar que as pessoas precisam encontrar socorro? Igreja. No nosso meio, amém ou não, irmãos? É no nosso meio. Eu sempre dizia, pastor Aguinaldo, quando eu pastoreava a igreja local, os irmãos da nossa igreja, eles trabalhavam muito duro, muitos deles trabalhavam na roça. A gente pastoreava uma igreja numa zona rural, e aí muitos falavam que não vinham para o culto de oração, por exemplo, porque estavam cansados, queriam dormir, mas eu sempre disse, irmão, mas vem dormir aqui na igreja, vem para a igreja. Ah, pastor, eu não fui hoje para a igreja, porque eu estou passando por tantos problemas, então vem para a igreja. Pastor, eu não vim porque eu briguei com meu marido, estava muito bravo, então vem para a igreja, porque aqui é o lugar onde Deus vai falar ao seu coração, e você vai receber a palavra, você vai ser curado, você vai ser ministrado, né? Na pior das hipóteses, você vai dormir num lugar santo, né? O pastor vai pregar, vai ser uma música de niná, e você vai dormir com o pastor pregando. Olha que coisa, que bênção. Mas vim para a igreja tem que ser o lugar onde as pessoas se sintam seguras, quando elas estiverem passando por lutas, mas via de regra, não é mais isso. A igreja tornou-se um tribunal, onde se alguém que não faz parte do nosso círculo de convivência vem, a gente já olha torto e começa a pensar, não é assim? Eu fico imaginando se entrasse aqui na porta uma prostituta que nós conhecêssemos, como seria na cabeça de cada um dos irmãos. Se entrasse alguém aqui que não seja hétero, não é? Que seja homo, e sentar aí a gente souber o que passa pela nossa cabeça. Mas a igreja, o texto aqui me ensina que a igreja é um lugar de acolhimento, é um lugar onde eu preciso me sentir seguro quando eu estou passando por lutas e tribulações, porque é um lugar onde Deus fala, onde o servo do Senhor está ministrando a palavra. Eu aprendo isso aqui nesse texto, já começando aí nesses versos que nós lemos. Mas o que me chama mais atenção, além de entender que a igreja... Que hora que acaba o culto, irmãos? Eu estou falando aqui como se eu estivesse na minha casa, né, pastor? O culto acaba 11h30. Os irmãos, o culto, eu posso ir até onde for, mas acaba 11h30. Os irmãos vão embora 11h30, né? Não tá bom, vamos lá. Então, irmãos, primeira coisa que eu aprendo, a igreja é lugar de acolhimento. Segunda coisa que eu aprendo aqui, igreja é lugar de oração. Porque veja só, versículo 23, eles foram, né, contaram tudo o que tinha acontecido. Aí, versículo 24, ao ouvirem isso, todos juntos fizeram o quê? Levantaram a voz a Deus. Ou seja, igreja é lugar de oração. Irmãos, a maior arma que nós temos, às vezes a gente tem o mau costume de dizer assim, agora vamos orar, né? A gente tenta fazer de tudo, a gente usa todos os artifícios, a gente tenta todos os caminhos possíveis, plausíveis, aí quando não tem mais jeito, a gente vem para o pastor no gabinete pedir oração, a gente vem para o culto de oração, sendo que nossa primeira atitude diante de uma adversidade, diante de uma luta, era vir para a igreja para orar, pedir oração para os irmãos, conversar com o seu pastor, com o seu guia espiritual. Segunda lição, igreja é um lugar de oração. Eles levantaram a voz e começaram a falar para Deus. Todas as coisas, eles abriram o coração, não é? Eles começaram a exaltar ao Senhor, começaram a lembrar a Deus o que fizeram a respeito de Jesus, não é? E aí, olha só, que coisa interessante, e eu não vou me delongar porque eu quero ser bem direto para os irmãos.
A igreja junta, reunida em oração, eles fizeram um pedido para Deus. E isso me preocupa, porque a gente aprendeu desde pequeno a fazer pedidos para Deus, e não estou dizendo aqui que é errado, mas perceberam que a gente só pede por coisas materiais, a maioria das vezes? A gente se acostuma a pedir por coisas materiais, a gente se esquece de fazer alguns pedidos para Deus. E eu acho que talvez seja por isso que a gente não vê tantos prodígios e sinais da parte de Deus mais. Porque a igreja reunida aqui, eles não pediram para Deus matar o pessoal lá do Sinédrio, os sacerdotes, o capitão da guarda, que era um homem também de muito poder, depois do sumo sacerdote. Ele não pediu nada disso. Eles fizeram um pedido para Deus, que eu peço a Deus que seja o nosso pedido também aqui nessa manhã. Eles podiam pedir tantas coisas aqui, eles tinham tantos motivos, talvez como eu e você, em tempos difíceis, porque esse é um tempo difícil também, eles estavam vivendo um tempo de perseguição, por conta de Jesus Cristo, por conta de todos os acontecimentos. Eles fizeram um pedido, que a igreja tem se distanciado desses pedidos. Olha só que coisa interessante, versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda coragem. Em algumas traduções está ousadia. Senhor, concede aos teus servos que continuem falando do Evangelho de maneira corajosa. E aí então, irmãos, o último versículo diz que quando eles terminaram de orar, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. Foi tanta unção de Deus, foi uma visitação tão especial de Deus, que o lugar tremeu. Mas não ficou só no âmbito eclesiológico, não ficou só ali na reunião daquele lugar. O que aconteceu ali redundou em ação para fora, porque no finalzinho do versículo 31, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Sabe o que eu aprendo, irmãos, também aqui? Que quando a igreja ora e faz a oração na direção certa, Deus ele age por intermédio dos seus servos. Quando a igreja unida entende qual é a sua função e ela busca a Deus, Deus age e usa os seus servos de maneira extraordinária. Eles podiam aqui reclamar da situação, eles podiam aqui falar que estavam sendo injustiçados. Pedro e João poderiam chorar as pitangas aqui até umas horas, contar como foi, porque a cadeia daquela época não é como a de hoje não. Que o preso ele recebe 3 ou 4 refeições por dia, que tem assistência médica. Não, era jogado num lugar úmido, sujo, escuro, ficava lá e sem cuidado. E eles saem, e eles dizem, nós não vamos parar de falar, e eles se encontram com a igreja, eles começam a orar, e eles não reclamam, eles pedem a Deus, que Deus lhes dê coragem, para eles voltarem para fora, de onde eles estavam reunidos, e continuar a pregar de maneira corajosa. Irmãos, precisamos ser homens e mulheres de coragem, nós não podemos ficar parados nos nossos templos agradáveis. Não estou dizendo que isso aqui não é bacana, que a igreja não deva ter um lugar confortável, com boa música, boa companhia, mas deixa eu falar para os irmãos que esse não é o fim da igreja. A igreja não foi criada para esse fim, só se reunir aqui acabou. Nós somos um povo que o nosso campo missionário é quando nós pisamos lá na rua. Nós estamos aqui para ser edificados, para a gente poder testemunhar lá fora. A nossa oração nessa manhã deve ser a mesma dessa igreja reunida desse texto, que os irmãos se reúnem. Deus, o Senhor está vendo todas as coisas difíceis que estão acontecendo nos nossos dias.
como as autoridades estão fechando as portas, a fim de que os cristãos não possam ter a liberdade que têm, mas nós pedimos para o Senhor que nos dê coragem para a gente continuar pregando a palavra de Deus, a fim de que as pessoas se convertam a Ti, único e suficiente Salvador. Esse deve ser o pedido da igreja. E se prepara, irmãos, porque as coisas vão ficar difíceis. E eu estou doido para chegar esse tempo, para o pau quebrar, só vai ficar quem é. Vai chegar o momento que Deus vai separar os crentes dos evangélicos, os cristãos dos evangélicos. Precisamos nos preparar, irmãos, pedir a Deus coragem, porque nesse tempo é difícil. Nós precisamos coragem para poder testemunhar da nossa fé. A igreja precisa deixar de ser uma igreja covarde. Entendam, irmãos, que eu estou usando o sentido etimológico da palavra, não o pejorativo. A igreja precisa pedir a Deus coragem. Enquanto Deus estende a mão, né, e nos abençoa aqui, nós somos revestidos de poder, sair daqui hoje com a ideia de que eu sou uma lamparina por onde eu passar, luz por onde eu passar. Senhor, concede à Igreja Batista Brasilândia nessa manhã ousadia, coragem, para que possamos pregar a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado porque ela nos desafia a sermos melhores, a mudarmos de direção, ela nos inspira. Ó Deus, os homens e mulheres que a narrativa bíblica nos traz, nos inspira a sermos melhores, a buscarmos uma vida melhor diante do Senhor. E esse texto que nós lemos, Deus, nos impulsiona a pedirmos nessa manhã que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê ousadia, a fim de que nós possamos ser melhores, não para benefício próprio, mas para a honra e glória do Teu santo nome. Deus, eu quero agradecer por cada irmão e irmã presente aqui. Eu quero agradecer, Senhor, pela acolhida que nós tivemos. Eu quero agradecer pela classe da escola bíblica. Eu quero agradecer pelas novas parcerias que foram realizadas aqui nesta manhã. Eu quero agradecer pelo pastor Agnaldo e toda a diretoria da igreja, os irmãos que têm entendido que é preciso avançar com a obra missionária. É preciso avançar, Deus, porque tem gente nesse exato momento morrendo sem ter tido encontro pessoal com o Senhor. Por isso, nós te pedimos, nos dê coragem. Senhor, eu prefiro ser tido como um pastor maluco, louco, mas somos loucos por Jesus. Somos loucos por almas salvas. Somos loucos para levar pessoas aos teus pés. E infelizmente nós temos tantos loucos por tantas outras coisas que perecem, que são efêmeras, mas somos loucos porque amamos ao Senhor. Abençoa o Nordeste do Brasil, abençoa a Amazônia, abençoa o Centro-Oeste, o Sul, o Sudeste, o Norte. Em nome de Jesus, usa a nossa vida para sermos farol que brilha à noite, para sermos ponte como sobre as águas, que sejamos o abrigo no deserto, que a nossa vida seja uma flecha e o alvo é o Senhor Jesus. Nos ajuda, para a honra e glória do Teu nome, nos fortalece a cada dia. E eu quero incluir nessa oração, eu quero pedir que o Senhor abençoe os homens que estão presentes aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, tira do nosso meio toda a indiferença, todo o comodismo, todo o silêncio que nos acompanha, a indiferença. Ó Deus, abrir mão do nosso papel na nossa família para abençoar nossa esposa, os nossos filhos e a Tua casa e a Tua obra. Desperta a Tua igreja. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui nessa manhã. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.